Olá, você! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiúps. Bom, hoje a gente tem uma convidada especial. Ela é muito querida do Sindiúps e toda vez que a gente precisa que ela venha nos ajudar, ela está pronta, né? Bom, nossa convidada hoje é Marta Vanelli. E aí, Marta? É um prazer tê-la aqui. Oi? Prazer é meu, né, Tânia? Prazer é meu, né? Você sabe quanto que o Sindiúps mora no meu coração, né? Acompanho essa categoria, luta, esse sindicato de forma de sua organização e quanto que ele evoluiu, é um orgulho muito grande e eu sempre ajudei, né, um pouquinho aqui de qualquer maneira e... Mas deixa eu apresentar você, aí você me corrige se eu estou errado. Tá. A Marta é diretora de formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE. Mas, por profissão, você é professora. Sou. Professora da Rede Pública de Santa Catarina. Aliás, o seu estado é campeão de prefeito preso por corrupção. 18. Pois é, mas esse é um assunto para outro podcast, Marta. Eu só quero... Como é que pode uma coisa dessa? E vai mais, tá? E vai mais? Só abriu o início da caranguejada, como a gente diz, que é um grudado no outro. É um problema na contratação dos contratos de coleta de lixo nas cidades grandes. Eles aprenderam a fazer corrupção, né? Aprenderam a fazer. Bom, mas é uma honra ter você no nosso podcast. Há muito tempo que a gente gostaria de conversar com você, porque a educação, ela tem vários temas dentro dela, né? Não é só a educação, não é só a sala de aula, o aluno, tem todo um arcabouço por trás que é muito importante. E a Marta, por incrível que pareça, ela é meio sabe tudo dessa história, assim, ela fala sobre Fundeb, sobre piso, sobre PNE, sobre pé de meia, ela fala sobre tudo. Então, a nossa conversa pode começar por onde? Lembrando que, como a gente sabia que ela vinha dar um seminário de formação para a nova diretoria eleita da Chapa 2 do Sindiúps, nós fizemos questão de pedir para os diretores fazerem perguntas para Marta. E aí, Marta, você quer começar por onde? CONAI, que acabou há pouco tempo, que teve a presença do presidente Lula? Pode ser. Podemos começar pela... Então, a gente tem várias perguntas aqui para você, que foram feitas pelos diretores. Vamos começar pelo CONAI. Vamos começar pelo diretor Cristóvão Mendonça, que é secretário de administração e também é diretor de direitos humanos da CNTE. E aí, o Cristóvão fez a seguinte pergunta: a partir de agora, com essa deliberação da CONAI, qual deve ser a nossa mobilização enquanto CNTE, entidades filiadas e movimentos sociais para garantir que essa deliberação seja acatada pelo MEC e pelo Lula? Então, primeiro foi um grande feito, né? Realizar uma Conferência Nacional de Educação para construir um novo Plano Nacional de Educação. Até hoje. A primeira Conferência Nacional de Educação começou em 2010. Mas já estão... Vocês fizeram várias, não foi? Não teve tanto assim. Conferência de 4 em 4 anos. Ela teve em 2010, depois teve uma em 2014, era para acontecer uma em 2018, mas o golpe de 2016... e que teve toda a intervenção no Fórum Nacional de Educação, né, porque a partir da conferência de 2010 foi constituído um Fórum Nacional de Educação com inúmeras entidades sindicais, sociais, científicas, de governo, de órgão de controle, né, enfim, são 40 e tantas entidades no Fórum Nacional de Educação e é ele que organiza a conferência, não é o Ministério da Educação que organiza, é o Fórum Nacional, e óbvio que o Ministério tem assento no Fórum Nacional. Então, o Fórum Nacional da Educação sofreu um golpe em 2016, né, após o golpe da presidenta Dilma, teve toda o próprio Ministério da Educação, ele desconfigurou o Fórum Nacional da Educação e a gente se retirou daquele fórum, né, porque ele excluiu várias entidades então, não teve do mais fórum. CONAI? Não, teve, a do governo teve, mas era a CONAI que não tinha, de fato, democracia, não tinha esse processo de construção, desde o município, lá na região, no estado e em nível nacional. Então, desde 2018 foi uma CONAI que nós não reconhecemos,
Tá? E 2022 também teve a CONAI do governo Bolsonaro, que nós não reconhecemos. Sabe por que eu falo isso? Porque a comunicação só conseguiu fazer uma, até hoje. Pois é, mas nós conseguimos fazer em 2010, que também discutimos propósito para o Plano Nacional de Educação, depois teve 2014, e agora fizemos, né, com a vitória do presidente Lula, recompôs o Fórum Nacional de Educação, e é óbvio que a gente está no limite da vigência do Plano Nacional de Educação, que a gente pensou, né, começou a pensar a proposta em 2010, tramitou 3 anos no Congresso Nacional, sua vigência foi em 2014 e termina em dezembro deste ano. Então, a partir do ano que vem, a gente precisa de um novo Plano Nacional de Educação. Né? Se a gente tivesse tido tempo, Tânia, talvez essa conferência nacional, ela teria, por ofício, ter analisado o cumprimento das metas daquele plano e traçar novas metas. Mas como o tempo não permitiu, né, porque o Fórum Nacional de Educação foi reconstituído em abril do ano passado. E aí eles começaram, porque para organizar uma conferência nacional, desde a elaboração do documento de referência, desde fazer regimento, desde a mobilização, até acontecer as etapas municipais, intermunicipais ou regionais, a estadual e nacional, são 2 anos ou mais de construções de trabalho. Né? Esta aqui começou em abril, começaram a construir o regimento, o documento de referência, anunciado em outubro. Enquanto isso, as conferências já vinham indo acontecendo, né? E num tempo recorde, entendeu? Realizamos a conferência nacional agora que terminou, agora final de janeiro em Brasília, 2.000 delegados, muito representativa do país inteiro, né? Governo, trabalho, educação, pais, estudantes, ensino superior, técnico profissional, educação básica, né? É uma composição de toda a pluralidade que é, de fato, a educação. Né? E foi lindo, né? Foi lindo que a gente conseguiu, de fato, organizar e ter proposta, né? Nós da CNTE tivemos um papel fundamental nessa conferência, né? Porque o coordenador do Fórum Nacional de Educação é presidente da CNTE, né? É o professor Heleno Araújo, que é presidente da nossa confederação. Então, por ofício, a gente estando ou não em fórum estadual, fórum nacional, nós tivemos a responsabilidade de construir, a gente atuou muito ativamente em todos os estados, né, para a gente construir essa conferência. O Cristóvão fala de deliberação da CONAI. Eu sei que pela revogação do ensino médio. Sim. Reafirmamos 10% do PIB em educação, revogação do novo ensino médio, questão da qualidade da educação, reafirmamos o piso salarial dos profissionais da educação escolar. Então, a gente fez várias afirmações, né, daquilo que a gente já tinha, né, deliberado em várias conferências que a gente não tinha avançado, né, e aí a gente fomos discutindo, né, a questão da diversidade, a questão de inclusão social, né, inclusão da criança da escola, enfim, várias questões que a gente foi avançando, né, nessa conferência. Agora estamos na expectativa, né, da divulgação por parte do Fórum Nacional de Educação desse documento de referência, vai ser entregue ao Ministério da Educação, que cabe a ele formular uma nova lei do novo Plano Nacional de Educação. Né? E que aí, Tânia, é um outro flanco de debate agora, é uma outra etapa. Nós temos aqui esse tópico, o Plano Nacional de Educação, está aqui também com uma série de perguntas. Então, vamos deixar isso mais para frente um pouquinho. Vamos continuar falando de CONAI. A Ana Paula Messeder, eu não sei se é assim o nome dela, mas sim, assessora da CNTE, mandou 2 perguntas para você. Em termos práticos, qual o trâmite após o debate e a formulação do texto base da CONAI? Então, ele agora, né? Ele já está em processo de finalização. Eu penso que nos próximos dias o Fórum Nacional de Educação ele vai publicar, né, o documento referência nacional, né, que passou por emendas, né, passou por emenda desde a etapa municipal, intermunicipal, estadual até na nacional, né, e aí vai entregar para o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação tem que ter muita agilidade, é isso que a gente espera do MEC. Entendeu? Muita agilidade para formular a nova lei do plano e enviar para o Congresso Nacional, porque só temos este ano para aprovar. Pois é, e aí eu acho que a Ana Paula também tenta fazer uma pergunta parecida com a do Cristóvão, que é: quais as estratégias a categoria da educação utilizará para garantir os pontos aprovados na CONAI 2024 durante a tramitação no Congresso, uma vez que conhecemos o perfil dos parlamentares dessa legislatura? Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem.
né? Uma grande preocupação. Nós temos um Congresso Nacional de maioria muito conservador, né? Este pessoal muito conservador não participou do processo, porque não se antenou, não porque não sabia. Ele sabia que ia ter o processo lá no seu município, lá na sua região, mas ele preferiu apostar que não ia dar certo a Conferência Nacional. E aí agora, já alguns dias antes da Conferência Nacional, eles começaram a atuar no sentido de desqualificar a Conferência Nacional de Educação. Eles vão atuar muito forte dentro do Congresso Nacional. Então, nós já definimos agora na CNTE que nós vamos ter um processo de mobilização forte na tramitação do Plano Nacional de Educação. Nós vamos manter caravanas semanais dentro do Congresso Nacional. Nossa, uma grande mobilização, hein? Vai ter, nós já fizemos da outra vez. Sim, Tânia. eu lembro. Né? Da outra vez, ele ficou, que demorou três anos de tramitação no Congresso, para poder caminhar no Senado. Nós fizemos acampamento na frente do Senado, com vigília semanal, entendeu? Dentro do Senado, poder tirar ele da gaveta para poder colocar para tramitar. Então, nós já tivemos várias ações de mobilização de estratégia que deram certo. Então, agora, nós já discutimos, teve a reunião do nosso Conselho Nacional de Entidades, da CNTE, com todas as entidades estaduais, né, filiadas, são mais de 50, e nós já definimos isso, entendeu? Nesse primeiro momento, enquanto que o governo está elaborando o plano, e nós vamos ficar vigilando para que, de fato, a deliberação da CONAI esteja nesse plano, né, e temos toda a expectativa que sim, né, que esse governo vai, de fato, respeitar as deliberações da conferência, porque senão não tinha cabimento, Tânia, o Ministério da Educação financiar uma conferência, que foi toda financiada pelo governo, né, e agora ele não cumprir aquilo que a conferência deliberou. Seria uma contradição muito grande do governo e nós temos certeza que ele vai cumprir. Se vai caber tudo no novo plano, não sei. Entendeu? Não sei. Porque da outra vez também, a gente tirou inúmeras deliberações e o MEC teve foco em algumas, que estava correto naquele momento. Entendeu? Ele disse assim, bom, num plano nacional de 10 anos, você não consegue resolver todos os problemas da educação. Então você vai atuar para resolver alguns, né, os mais essenciais. Aí, no próximo, nós vamos avançando, né? A gente sobe a escada um degrau cada vez, né? A gente não sobe todos os degraus de uma vez só. E aí, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Da gente poder resolver alguns problemas, especialmente aquilo que a gente não resolveu dessa década. Sim. Porque depois de 2016, né, o Plano Nacional de Educação não existiu, né? Nenhuma meta das 20, né? Plano enxuto, 20 metas, nenhuma delas foi cumprida. Um grande atraso. Entendeu? Né? Um grande atraso da educação. De fato, foi um grande atraso que a educação sofreu. Tivemos um retrocesso muito grande. Então, o primeiro momento é voltar aos patamares que a gente tinha. Né? Quando a gente aprovou o PNE, o Brasil investia 6,3% do PIB em educação. Hoje está em 5,3%. Então, regrediu 1%. Então, nós precisamos atuar para voltar ao patamar que a gente tinha. 6,3%, né? Para depois chegar nos 8%, para depois chegar nos 10% do PIB. Uhum. Entendeu? Porque, né, a gente diz, né, dinheiro não dá em pé de bananeira, né? Entendeu? Aqui não, né? Em nenhum lugar. Né? Então, assim, tem que ter investimento em educação maior do que tem hoje, tem que ter. Agora, isso é do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e a gente precisa avançar isso aos poucos. Eu acho que esse plano vai ter isso. O diretor Marcelo Alves Castro, ele já foi diretor do Sindubes e hoje ele está voltando nessa... Estava na CONAI. Estava na CONAI, pois é. Ele é secretário de Política Educacional agora, nessa direção nova do Sindubes. E ele mandou 2 perguntas. Como que você viu o esforço do governo Lula através do MEC para a realização da CONAI? E qual foi o papel da CNTE na organização da CONAI, através do Fórum Nacional de Educação? Então, nós assim, primeiro, né, tem que registrar, Tânia, entendeu? O esforço que o MEC fez para financiar essa conferência. Por quê? Por quê? Porque o ano de 2023, o governo federal esteve sob o orçamento aprovado em 2022. Sim. O orçamento do governo Bolsonaro.
Porque teve uma PEC de transição, porque senão, se tu não tivesse Sim, teve que ter PEC de transição, né, já não tinha dinheiro para nada, né, e o dinheiro do ano ainda passado... sai com um déficit agora no final do ano, que é enorme. Então, o pagamento precatório e tudo mais. Quer dizer, é uma grande dificuldade, né, Marta? Foi um ano difícil. Foi um ano muito difícil, né, porque você atuar com um orçamento do governo anterior, né, foi muito ruim. E aí, quando realizou a CONAI em final de janeiro, ainda não tinha o orçamento de 2024. Entendeu? Então, eu acompanhei muito de perto, né? Porque a própria emissão de passagem, o próprio pagamento de diárias, né? Então, assim, foi um grande esforço do governo federal para realizar essa CONAI, né? E nós da CNTE, né? Nós que temos o coordenador do Fórum Nacional de Educação, né? Que é o presidente da CNTE, então a gente esteve muito envolvido em todos os estados, das nossas entidades, né? A gente ajudou, né? Não teve grana para ajudar a financiar nos estados, então em muitos estados foi o nosso sindicato que ajudaram a financiar transporte, ajudaram a financiar a alimentação das pessoas, né? Para poder de fato realizar, porque era uma conferência importante, porque você precisa ter democracia na construção de políticas públicas, especialmente no Plano Nacional de Educação. Se você não fizesse dessa forma às pressas, né, quem é que ia elaborar o Plano Nacional de Educação sem participar, entendeu, do processo democrático de construção, desde lá no seu município, né, até em nível nacional? Entendeu? Mas tem a questão da revogação do ensino médio. Como é que vai ser isso? Porque foi uma das grandes deliberações, foi unanimidade isso dentro da CONAI. Foi unanimidade na CONAI, tá? Mas não é novidade para nós. Não. Que a gente luta contra essa reforma desde 2016. Que esse novo ensino médio, né, foi através de medida provisória, em setembro. Mas eu falo isso porque agora a gente tem um governo que preza pela educação. Quer dizer, é um governo que a gente pode... Esquece o Congresso, estou falando do governo, porque a gente não pode falar do Congresso. Mas é um governo que pode implementar isso. Você acha que isso vai realmente acontecer? A gente precisa pensar o seguinte, Tânia. Qualquer mudança na política educacional, ela não se dá através de uma lei somente. Entendeu? Ela precisa ter inúmeros arranjos, jurídicos inclusive, e organizativos. Porque é uma lei nacional e o ensino médio é os governos estaduais. Tem várias regulamentações dos conselhos municipais de educação. Tem várias portarias das secretarias municipais de educação. E nós estamos num país federado. Os estados têm uma certa autonomia. Sim. Né? Então, educacional não tanto. É um troço meio difícil, então, né? Não, é difícil, por isso que a reforma de 2016, com a sua vigência em 2017, ainda não está sendo implementada na sua íntegra. Sim. Está em processo de implantação. E não adianta a gente pensar em revogar. Não é acabar a lei. Porque a lei foi mudança da LDB. Sim. E você vai colocar o que nesse lugar? Que mudou. Aquele ensino médio de formação geral de 2.400 horas que a gente tinha, mudou. Acabou, aquilo acabou. Veio um outro ensino médio. Entendeu? De 2.400 horas, que entrou uma área técnica profissional, entendeu? Que pode fazer convênio com entidades privadas. A área técnica profissional não é oferecida na escola. E aí teve barbáries construídas dentro da autonomia dos estados. Imagina. As críticas são enormes. Enormes, Tânia. 1.524 novas disciplinas inventadas. Inventadas no novo ensino médio. Não se inventa disciplina. Entendeu? Por que não se inventa disciplina? Porque na educação você precisa ser formado na determinada disciplina para você dar aula. Eu sou formado em ciências biológicas para poder dar aula de ciências e de biologia. Que é de matemática, dá aula de matemática. Que é de português, né, de língua portuguesa, dá aula de português. História, de geografia, eu estou falando disso, dessa matriz curricular. E que a lei exigia que, para você ser professor de história, você tem que ter um curso superior de história. Então não dá para você sair inventando disciplinas. Uhum. Entendeu? E foram inventadas. O que é uma disciplina projeto de vida? O que é uma disciplina? É um negócio muito louco. Que formação precisa ter ser professor para dar aula de projeto de vida? Entendeu? Então, aí tem números. Eu fiz questão de esquecer. Entendeu? Então, assim, não foi simples. Não é simples a
revoga. Entendeu? Mas a palavra revoga hoje é para dizer o que está aí não serve. Entendi. Entendeu? O que está aí não serve. Qual foi o caminho do MEC? O MEC decidiu fazer uma consulta pública. E ele colocou 10 ou 12 perguntas, tá? Na consulta pública de 60 dias. O que nós fizemos da CNTE, que inclusive foi proposta minha? Nós decidimos organizar respostas, porque na pergunta era descritiva a resposta, e nós decidimos responder a pergunta. E orientamos o Brasil inteiro a responder a consulta pública com a pergunta orientada por nós. Tá? E o resultado disso, entendeu? Nós vencemos. Nós vencemos. A sociedade brasileira diz que esse novo ensino médio não presta. Aí, baseado na consulta pública, o MEC fez um novo projeto de lei e enviou para o Congresso Nacional, no ano passado. Estava em regime de urgência. Por azar nosso, o que aconteceu? Quem foi? A gente esperava que um deputado nosso aliado, que tivesse a formulação da educação de qualidade, plural, né, e diversa, né, que é de fato, né, que a gente defende a educação, fosse o relator. Mas ele caiu na mão do Mendonça Filho. Quem é o Mendonça Filho? Um deputado federal de Pernambuco que era ministro da Educação, que elaborou a maldita reforma do ensino médio. Então caiu na mão dele. O cara que tinha enviado aquela proposta para o Congresso Nacional. Então, na mão dele, o relatório dele ficou pior daquilo que a gente tinha. Entendi. Aí, em dezembro, o governo federal retirou o regime de urgência, né, com a preocupação de que o relatório aprovado, né, ia ser pior do que a gente já tinha, né, tirou o regime de urgência, aprovou, a Câmara está retirado, né, portanto o proponente tem a prerrogativa de tirar o regime de urgência, e aí o deputado do Partido Novo aprovou um outro regime de urgência. Ia ser aprovado em dezembro. Entendeu? O projeto. Aí foi uma grande negociação que o MEC fez, né, com o relator e com a Comissão de Educação, e não votou no ano passado. Vai votar à tona agora. Entendeu? E continua o mesmo relator. Então, nós vamos precisar agora, né, estabelecendo a dinâmica agora do Congresso Nacional, né, vai ser um outro momento de grande mobilização nossa no Congresso Nacional. Entendeu? Porque se não dá para avançar daquilo que a gente quer, aquilo que é a resposta da consulta pública tem que ser respeitada. Entendeu? Entendi. Então nós vamos agora, a partir de março, já começar a acompanhar a tramitação desse plano e começar a organizar caravanas para o Congresso Nacional. Nós decidimos o seguinte este ano, Tânia. Toda votação importante que tem no Congresso Nacional, vamos fazer caravanas. Né? A gente já deu recado para o nosso sindicato. Nesse primeiro momento, faço a campanha salarial. Né? Agora no mês de março, no mês de abril, porque possivelmente a partir de meados de abril, maio em diante, nós vamos precisar de muita mobilização em Brasília, e mobilização em Brasília vai despender muita grana dos sindicatos, né? Para levar caravana, né? A gente faz semanal, né? Cada semana vai um ou dois sindicatos, mas de qualquer forma é uma despesa que não está prevista, né? E que nós vamos precisar fazer. Essa é a nossa estratégia, que é mobilização e pressão no Congresso. Tá. Você acha que a gente pode mudar de assunto? Podemos. Então tá, então vamos falar de PNE. O diretor Marcelo Castro, que está na CONAI, ele mandou uma pergunta para você sobre o ataque às escolas. Né? Na CONAI ocorreram grandes debates em relação aos recentes ataques à democracia sofridos pelas escolas em todo o Brasil. O que podemos esperar no novo PNE 2004-2034 nesse aspecto? Então, eu acho que a gente vai avançar muito pouco. Entendeu? Eu acho que o plano nacional, ele vai focar um pouco na questão do atendimento, tá? Que é um problema do nosso país, tá? Na questão do percentual de atendimento da criança na escola. Vai avançar muito pouco na questão da qualidade da educação. Vai avançar muito pouco. Porque o atraso foi grande, Marta. Não, na pandemia tem um atraso educacional, Tânia. Sim.
Tem um atraso educacional grande. Foram duas pragas, né? O governo Bolsonaro Foram duas pragas. Um retrocesso enorme da educação. Né? Então, quando a gente tinha aprovado aquele plano, a gente estava num patamar, né, que a gente regrediu. Então, agora nós temos que recuperar isso que a gente regrediu. Né? E junto com isso, né, com essa regressão, que a gente teve a questão da pandemia, tem muita criança que pós-pandemia não voltaram para a escola. Muita criança fora da escola. Por mais que a gente tenha trabalhado, Tânia, e que os professores, sem ter domínio da tecnologia, né, das plataformas, se viraram, entendeu? Com a sua própria internet, que tiveram que comprar computador, né, que tiveram que comprar um celular melhor, né, gastaram dinheiro, investiram, né, para poder dar conta. Né? Mesmo assim, entendeu? Não foi suficiente. Não. Entendeu? Não foi suficiente porque a gente não estava preparado para isso. Ninguém estava preparado. E o mundo inteiro perdeu. Não é só nós do Brasil, né? Não. O mundo inteiro perdeu. Tá? E agora nós temos que recuperar. Nós temos que recuperar essas crianças, o processo de ensino-aprendizagem, né? Tá muito defasado. Entendeu? Está muito defasado. No ensino médio tem muita criança fora da escola. Né? A valorização profissional está lá embaixo. Está lá embaixo. E junto com isso, Tânia, tem saiu uma pesquisa agora que 70% dos estudantes de curso de licenciatura abandonam o curso. Sim. Abandonam o curso. Não então, querem ser professor. Não querem ser professor porque não vale a pena. Né? O salário é muito baixo. Pois é, falando nisso, piso do magistério é outro assunto aqui. É outro assunto. Outro assunto. O diretor Jean, você conhece? Agora ele é secretário de promoção dos direitos da pessoa LGBTQI a PN+. PN, mais letras. E ele pergunta o seguinte, Marta, a grande maioria dos municípios capixabas e o Estado não cumprem de forma como deveria a lei do piso do magistério. Que alternativas temos para o cumprimento na íntegra dessa importante lei? Eu sei que esse negócio é amplo pra caramba, mas existe uma estratégia, não existe? Tem uma estratégia. Né? Primeiro, a gente não imaginava que os governos iam interpretar de forma equivocada a lei. A lei. Não, e encontrar artimanhas, né, para não obedecer a lei. Tânia. Entendeu? Porque eu acho que o conceito de piso, sabe, e eu tenho muito orgulho porque eu ajudei a pensar pois nisso. Pois e tem outra pergunta aqui do Adriano, que ele fala que o piso virou teto. Então, claro, porque o conceito de piso piso é vencimento inicial das carreiras. Né? É um piso para o serviço público. O serviço público, nós temos planos de carreira, instituídos por lei municipal, lei estadual, e que é federal, tem o seu plano federal. Então, cada ente federado, dentro da sua autonomia, tem o seu plano de cargos e salários, com suas diretrizes específicas. Né? Uns melhores, outros piores. Né? E aí, a lei do piso, ela não interferiu na lei aprovada no município. Ela apenas determinou que o vencimento inicial do plano de carreira estabelecido no município é o valor nacional. É o valor. O que é um plano de carreira que eu tinha dito? Né? É uma planilha de Excel. Né? Plano de carreira é a diferença entre formação de magistério para nível superior, para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Né? Os níveis de formação. Estabelece qual é a diferença, né, de salário em cada nível. E as progressões horizontais, tempo de serviço, curso de aperfeiçoamento, também tem periodicidade, o seu percentual. Isso é plano de carreira. Quando você, e se isso tudo está numa planilha de Excel, se você mexe no primeiro número, primeiro vencimento, vai mexer em tudo. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O que eles interpretaram? Piso é vencimento de quem tem, de um professor com formação de magistério. É vencimento do professor. Você pode dar um exemplo? O seu exemplo. Do meu estado? Sabe o que eles fazem? Eles pagam o valor do piso para quem recebe abaixo do valor nacional. Complementa. Né? Sim, complementa. Tem outro equívoco ali, que é a forma de gratificação, como é a gratificação. Mas eles pagam, então, para quem tem magistério, para quem tem nível superior e para quem tem pós-graduação.
Porque aí quem recebe abaixo do valor do piso nacional, ele paga o mesmo. Então quem tem magistério em nível superior, que estava abaixo, ele elevou esse aqui e o outro ficou parado. E aí tem 2 estados, né? A gente está lá no MEC, no Fórum do Piso, a gente tem levado isso para a mesa direto. 2 estados onde mais tem achatado a carreira, que é Santa Catarina e Pernambuco. Exatamente, no meu, que estou lá no Fórum do Piso, e do Heleno, que é nosso presidente, que também está lá no Fórum do Piso. A gente tem usado isso todas as reuniões, né? O que piso virou teto, virou um achatamento, né? Por isso que agora a gente está pensando lá no Fórum de Valorização do Piso, mudança da lei, tá? E os gestores, né, Tânia, só querem mudar o artigo 5º, que na verdade é o critério de reajuste do piso. E a gente tem dito o seguinte, querem alterar o artigo 5º? Não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Por que não tem problema? Porque entre os gestores, tanto municipais como estaduais, eles têm dito o seguinte, olha, nós precisamos do INPC e um plus a mais. Tá? Porque é isso que é o critério de reajuste de piso, né? É o INPC e mais um plus. Por quê? Porque nós precisamos chegar na meta 17 do plano, que é equiparar a média salarial de um professor com nível superior com outro trabalhador de nível superior. Que ela estava, na época que aprovou o PNE, estava 60% abaixo. Tá? Então, mesmo com o aumento do piso, muito acima da inflação, como achatou, entendeu? Nós não chegamos a cumprir a meta 17 do PNE. Então, nós queremos incluir lá diretriz de carreira, né? Pegar uma diretriz de uma tabela salarial, entendeu? De uma tabela salarial enquanto diretriz. E aí, o reajuste do piso se paga para todos, para não achatar mais a carreira, porque desde 2011, da vigência do piso, que os nossos planos de cargos cargos e salários, eles vêm sendo achatados. Pois é, quando você fala que o professor hoje que entra na faculdade para fazer ciências sociais, fazer pedagogia, ele não termina, não faz licenciatura, pois ele abandona o curso porque ele vê que o futuro dele não é um futuro promissor. Ele vai chegar e vai receber a média do salário de todos os professores, independente se ele tem pós-graduação, se ele não tem e tal. Mas você não acha que a separação também da licenciatura do próprio curso é um dos motivos? Porque é o seguinte, quando eu entrei para fazer ciências sociais, ainda tinha licenciatura junto com o curso. A partir daquele ano de 2010, separou-se, a licenciatura teria que ser feita à parte. Você não acha que isso também é um problema? Não, eu acho que não, Tânia. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa... Porque assim, né? Nós temos que repensar os cursos de licenciatura. Entendeu? Os cursos de formação de professor precisam ser repensados. Né? E a maioria dos professores são formados com um curso muito curto de conteúdo. Entendeu? Então você acha que a extensão da licenciatura é uma boa, então? Sim, tanto é que está sendo discutido, inclusive, a formação por área de conhecimento, que é complexo. Tá? Que é complexo. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou formado em ciências biológicas, dentro da área de conhecimento de ciência da natureza. Tá? Ciência da natureza é biologia, física e química. Tá? Então, se eu tivesse que fazer um curso na área de conhecimento de ciência da natureza, eu preciso de conteúdo aprofundado de biologia, de química e de física. Que são 3 cursos diferenciados. Então, em 3 ou 4 anos, não dá conta de todo esse conteúdo. Porque senão eu fico com conteúdo muito capenga, né? Muito superficial, dada a necessidade de estar na sala de aula junto com os alunos. Mas o que E nós estamos numa era, Tânia, entendeu? Que os professores são desafiados a cada dia no seu conteúdo, né? No seu nível de conhecimento. Né? Porque a velocidade da informação com a internet nos trouxe uma outra realidade. Entendeu? Eu quero dizer para vocês que é de arrepiar. Né? A ciência tem evoluído, né? E a gente precisa estudar cada vez mais. Os alunos trazem temas para a sala de aula que muitas vezes o professor nunca ouviu falar. Mas aí o que você diria para esse professor que está fazendo a faculdade e que está pensando em desistir? Eu acho que tem que concluir. Tem que concluir. Entendeu? Porque assim, ó, porque se ele já fez um curso pensando em ser professor,
É porque ele já tem uma determinada simpatia pela profissão, né? Por lidar com crianças, por lidar com adolescentes da escola. Que não é fácil também. Né? Você lidar com o ser humano, com crianças e adolescentes... Ainda mais numa época em que os pais transferem para o professor toda a educação dos filhos. Toda a responsabilidade, né? A escola virou tudo. Né? A escola virou tudo hoje, entendeu? Mas você pensar que você tem a responsabilidade de educar, né? Se você trabalha nas séries iniciais, são 2 turmas de 25 a 30 alunos. Se você trabalha no ensino fundamental, no médio, você tem mais de 300 alunos que você tem responsabilidade na tua disciplina, né? Então, se ele já fez o curso de licenciatura, é porque ele tem uma certa simpatia, né, de trabalhar com criança, porque é gostoso trabalhar com aluno, né? Não, e outra coisa, coisa, é gostoso. Temos um novo governo, temos uma nova perspectiva. Tem nova Não dá para perspectiva, desistir, né? Não dá para desistir. Eu acho que a nossa valorização profissional, melhores salários, é a nossa luta. Entendeu? É a nossa luta. Se a gente tem o que a gente tem hoje, e que a gente já tem muita coisa, viu, Tânia? O salário é baixo, mas o que a gente avançou da nossa luta, quer dizer uma coisa, eu tenho 37 anos de militância sindical. 37 anos. Eu comecei em 1986. Desde a conquista da oratividade, desde a conquista de plano de carreira, desde a conquista da gestão democrática. Então, assim, desde a conquista de várias questões que a gente tem, foi a nossa luta que conquistou. Nós não ganhamos nada de graça. Você fala isso na carreira do professor, mas assim, se o trabalhador olhasse tudo que ele tem hoje e que foi conquistado pelos partidos de esquerda, pelo movimento sindical, pelas centrais sindicais, eu acho que teria outra consciência, sabe? Sim, e precisamos avançar mais, que não é muito. Nós precisamos de mais. Mas, Marta, ainda, eu acho que o trabalhador não tem consciência disso. Não, professor. É verdade. Agora, a gente precisa, né? E foram conquistas, Tânia, que não vieram de graça. Nós fizemos muitas greves. Foi muita greve, foram muita caminhada, foram muitas jornadas, entendeu? Muita luta que a gente fez para ter até agora. E que isso sirva de exemplo para a gente continuar lutando. Uhum. Né? Se o nosso lado está baixo hoje, entendeu? Nós precisamos lutar para que seja melhor. Nós temos uma legislação que nos ampara, entendeu? E que a gente precisa buscar. Pois é isso que eu falo. Porque eu trabalho também para sindicatos que não são servidores públicos. E assim, vocês têm lei que garantem as coisas. No setor privado, faz acordo coletivo, né? São os acordos coletivos que garantem isso. Aí você tem o auxílio alimentação, você tem o plano de saúde, você tem o reajuste anual, você tem o auxílio creche. Tudo isso não tem lei que obrigue as empresas a pagar. Tudo isso é garantido em acordo coletivo, o PPR, a participação nos lucros e tal. E o trabalhador acha que isso, assim, caiu do céu. Não, e que é uma luta sindical que vem de muita, e das centrais sindicais, principalmente da CUT, que sempre esteve nessa vanguarda, né? Nessa vanguarda, bom, sempre. Marta, mas a gente tem tanto assunto aqui ainda, tem tanta pergunta para você. Vamos lá, Fundeb. Eita! Coisa boa! Você gosta de Fundeb, Marta? Eu adoro Fundeb. O Jean fez uma pergunta aqui sobre Fundeb, dizendo o seguinte. Em relação ao Fundeb, temos visto a inserção de vários outros profissionais na referida lei para recebimento via esse importante fundo. Como a CNTE tem acompanhado essas inserções? Já a Lohane fez uma outra pergunta que eu acho legal que você pode juntar. Eu gostaria que ela explicasse sobre a importância da atuação do Conselho do Fundeb e as implicações causadas com a falta de formação dos seus conselheiros. Pois então. Tá com a bola, Marta. Joguei a bola para você. Eu sou apaixonada pelo Fundeb. Sabe por quê? Porque o Fundeb foi conquista nossa. Foi conquista das nossas lutas dos trabalhadores da educação. Entendeu? Foi uma política nacional que nós não foi criada em gabinete de ninguém. Nem de ministros, nem de deputados. É uma lei criada por nós nas nossas marchas, nas nossas greves, nas nossas lutas pela valorização profissional. Por isso acho que sou tão apaixonada pelo Fundeb, né? Porque é uma conquista nossa e a gente conseguiu aprovar, né, no governo Lula, né? Conseguimos colocar para o governo, né? De fato, aplicou. Então, assim, e é uma lei, né, de um fundo que ainda está em implementação. Sim. Né? E também tem muita
interpretações equivocadas. Aliás, os gestores são ótimos para fazer isso, né? Muitas interpretações equivocadas, né? Porque assim, porque a gente conseguiu avançar, Tânia, muito pouco, para definir quem são os profissionais da educação. Na lei do piso, nós definimos quem são profissionais do magistério. Tá? Temos profissionais do magistério e profissionais da educação escolar. São os trabalhadores, né, da educação. Nem todos, não. Não, nem todos. Tá? Somos todos trabalhadores de educação. No sentido mais de concepção de trabalhador, somos todos trabalhadores de educação. Mas profissionais, quem são? Qual é a formação exigida para você ser um profissional da educação? Entendeu? O trabalhador às vezes, para você ser considerado trabalhador, você não precisa ter formação. Né? Para ser um profissional de uma determinada categoria profissional, você tem que ter a formação profissional. Você é uma categoria de jornalistas. Sim. Você é formado em jornalismo. Eu sou professora, sou uma profissional de educação com curso de licenciatura. Os funcionários de escola que é o nosso grande nó da profissionalização. Entendeu? É um trabalhador de educação, está lá na escola, aí vem a merendeira. A merendeira é uma trabalhadora de educação. Qual é a formação? A formação que ela precisa ter. Qual é a formação profissional? A nossa servente, a mulher que limpa a escola, varre a sala de aula, limpa o pátio, cuida do pátio, que formação profissional que ela precisa ter? Ela também pode ser uma categoria profissional. Tá? E nós já pensamos, já no governo Lula, entendeu? Já criamos um programa do MEC chamado Pró-Funcionário para profissionalizar esses profissionais. Profissional em alimentação escolar, infraestrutura e meio ambiente, foi o nome que a gente deu para a servente. Aí tem profissional de gestão escolar, para a Secretaria de Escola, e profissional em multimeios didáticos. Tá? Que é por tecnologia, né? Por laboratório, por tecnologia. A gente precisa de gente que entenda disso, porque às vezes a gente apanha, né, na escola para conectar um projetor de slide, computador a projetor de slide, precisa um técnico para cuidar disso. Então, essas são as 4 profissões que a gente fez, que foi implantado em alguns estados, né? Temos, assim, em vários estados, que tem esses profissionais já com o seu curso técnico profissional de técnica em alimentação escolar. Esse sim é um profissional da educação escolar, porque ele tem um curso técnico profissional. E agora, o que a gente conseguiu na lei do Fundeb? Que é uma diferença. Tem uma subvinculação para pagamento de salários. Tá? No Fundeb anterior era 60%, somente para profissionais do magistério. Agora avançou para 70% para profissionais da educação escolar. Acontece que não respeitam o que a gente pensa do que é profissional da educação escolar. Acham que qualquer trabalhador da escola é um profissional da educação escolar. Inclusive tem lá, estão pagando profissionais que não são da educação. Que é o caso de psicólogo, nutricionista, assistente social, que eles querem ter o seu cargo dentro da escola, tá? E querem ser considerados profissional da educação escolar. Mas que, na verdade, eles são outra categoria profissional. Inclusive, essa é uma grande polêmica que nós temos com eles. Tá? Não desmerecendo e reconhecemos a importância desses profissionais na equipe pedagógica da escola. Tá? A equipe pedagógica da escola precisa ter um profissional na área da psicologia, na área da assistência social. É importante o trabalho dele. Agora, eles não são profissionais de educação escolar. Eles têm que vir da área da saúde para ajudar a política educacional. Entendi. Entendesse? Então, hoje, nos 70%, cabe tudo. E o próprio FNDE, ele tem uma cartilha de orientação que cabe tudo mesmo. O que é um equívoco do FNDE, do governo anterior, e que a gente ainda não conseguiu resolver. Entendeu? Porque nos 70%, tipo assim, ó, se o Estado aqui do Espírito Santo tem o serviço de merenda, né, tudo terceirizada, não pode ser pago nos 70%. E é terceirizado. Pois é tudo terceirizado e paga nos 70% com o profissional da educação escolar.
E não é considerado profissional de educação escolar. Até porque nós precisamos avançar nessa regulamentação, porque já em 2006... Quando você fala isso, você quer explicar o quê? Que o fato dessa categoria, desses trabalhadores estar dentro de 70%, reduz o dinheiro que é para professores. Ele tem que ser pago com o dinheiro da educação? Sim. Mas não nos 70%. Entendi. Né? Tem mais 30% fora do Fundeb, entendeu? E tem mais dinheiro da manutenção e desenvolvimento de ensino que deve ser pagos. Então não pode um pequeno volume de 70% do Fundeb querer pagar todos os profissionais de educação. Porque não cabemos todos lá dentro. Não tem dinheiro para todo mundo. Esse um dos motivos, entendeu? Que faz com que o nosso salário não aumenta. Porque estamos todo mundo dentro do mesmo bolinho. Entendeu? Um bolinho com muita gente, inclusive os terceirizados. E a gente precisa avançar nessa questão, Tânia, por quê? Porque quando a gente aprovou o piso do magistério, nós também conseguimos colocar na Constituição Federal um piso salarial profissional para os profissionais da educação escolar. E você tem direito ao piso se você é profissionalizado. Por isso que existe o profissional. Por isso que existiu o profissionário, e estamos resgatando o profissionário, entendeu? Para poder profissionalizar os que atuam hoje, né? Quem está em terceirizada, entendeu? E temos que pressionar para ter concurso de ingresso. Entendeu? Entendi. Porque aí cria o cargo no plano de cargos e salários, entendeu? E ele se torna efetivo na rede e ele pode progredir no plano de cargos e salários, assim como os professores. Esse é o caminho que nós queremos trilhar e estamos buscando trilhar. E com relação à formação dos conselheiros? Então, esse é um grande problema. Grande problema. Que a gente tem no país inteiro. Tá? Eu não estou mais no Conselho Nacional de Acompanhamento e Controle Social, mas eu continuo insistindo com nossos representantes lá, né, que precisa ter um programa de formação. Entendeu? Porque assim, ó... O que está errado, Marta? O conselheiro não sabe fiscalizar o fundo, é isso? Não, tem dois erros. O conselheiro não sabe que informações que ele precisa para poder acompanhar, porque não é para fiscalizar, tá? É o Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Quem fiscaliza as contas do município e do Estado é o Tribunal de Contas e depois que vai para a Câmara Legislativa, de cada ente. O nosso é de acompanhamento e controle social. Tá? E aí, o conselheiro não sabe que tipo de informações ele precisa ter para acompanhar. E o gestor, números e saber. E o gestor não sabe o que informar. Então, eles não definiram, o conselho não definiram um instrumento de acompanhamento e controle social. A planilha. Precisa ter uma planilha. Porque não me importa, não adianta me dizer que eu gastei 10 milhões com folha de pagamento. Isso não importa para mim. Eu quero saber, entendeu? Mês a mês, quantos professores têm efetivo, quantos professores têm ACT, contrato temporário, né? E quanto gasta com eles, tá? Os temporários, quanto gasta com eles, quanto tem de especialista de educação das escolas, né? Quanto gasta, né? Quanto tem de funcionário de escola, sabe? E você vai dizer quanto gasta. E aí você vai acompanhando mês a mês. Opa, esse mês aumentou o número de professores, por quê? Por quê? Adoeceram? Né? Muitos adoeceram, até para a gente ver quantos afastamentos tem mês a mês, né? Na sala de aula, porque quanto mais você se afasta da postura efetiva da sala de aula, mais contrato temporário tem. Tá? E aí, na escola, teve reforma de escola, teve construção de escola nova, teve material pedagógico, compra de laboratórios. Compra um laboratório para qual escola? Né? Esse então, conhecimento poderia dar ao fundo uma melhor administração. Claro. Então, se você estabelece que informações você precisa, e aí você acompanha, né? Tipo, agora eu comprei um laboratório de informática nessa escola. Entendeu? A secretaria comprou para essa escola. Tá, mas tem que saber quantas escolas são, aí no mês que vem vai para outra, depois vai para outra, aí você vai equipando a escola, né? De forma que as pessoas vão acompanhando se de fato a escola está sendo equipada. Entendi. Não adianta chegar com uma caixa de notas fiscais de reforma de escolas, entendeu? Que eu não sei fazer o que com isso. Então, esse é o problema do acompanhamento dos conselhos. É não saber, é não ter uma planilha, tá? De que tipo de informações ele precisa.
estava falando ali no planejamento, né, com os diretores. Eu comecei no conselho de Fundef em 1996. 96. Nós demoramos um ano, Tânia. Um ano para a gente estabelecer a planilha daquilo que a secretaria devia nos informar. E aos poucos a secretaria ia se adaptando e se organizando no sentido de mês a mês preencher as informações para nós. Então eu recebia folhas e lá a gente acompanhava mês a mês. É importante isso. Isso gera política pública, né? Claro! Isso gera aproveitamento do dinheiro, isso gera a eficácia, né? A qualidade da educação. Aí você vai dizer, né, o professor efetivo se afastou, contratou mais ACT, porque qual é a doença? Né? Aí vamos buscar lá na saúde, né? Qual é a principal doença dos professores para ter política pública, né? Para atacar essa doença dos professores, porque não se afastem mais da escola. Né? Então, assim, ele dá inúmeras ações. Eu, como jornalista do sindicato, às vezes a imprensa me procurava para saber quantos professores adoeceram. A gente nunca conseguia informar, porque é só a Secretaria de Educação que tinha essa informação. O sindicato não tinha elementos para ter esse tipo de informação. Pois é. E aí, né, assim, atuar no conselho é muito polêmico. O gestor tem medo, entendeu? Tem medo da fiscalização, entendeu? E nós não estamos lá para fiscalizar. Nós estamos lá fazer acompanhamento e controle social. Se a gente percebe que alguma coisa está equivocada, nós temos que dizer para a secretaria. Entendeu? Isso está equivocado, corrija no próximo mês. Aí no próximo mês você vai perceber, corrigiu ou não corrigiu. Aí, no próximo ano, é feito um relatório geral, esse relatório acompanha a prestação de contas no Tribunal de Contas. Olha, sobre a pedra azul aqui de... Ficou azul? Ficou. Agora ela mudou, tá cinza agora. Mais cinza, mais azul e tal. Porque o sol muda a cor da pedra. Entendeu, Mar? Dependendo das horas do dia, à medida que o sol vai mudando de posição, os líquens que tem na pedra também vão mudando de cor. Então, sobre os olhares da pedra azul, eu vou fazer as perguntas que Marcelo Chagas, nosso assessor para tudo, resolveu fazer para você. Ele disse que são perguntas importantes que todo mundo gostaria de saber. Então, vamos lá. Pode haver repasse de recursos financeiros do Estado para o município em decorrência da municipalização ou vice-versa? Não, mas sempre arranja uma forma, tá? Porque o dinheiro do Fundeb, ele é repassado para o município baseado no censo escolar publicado em dezembro, tá? Publicado em dezembro, né? Ele é feito começa no mês de maio, né? Até dezembro finaliza o levantamento do censo escolar, que é preenchido pelas escolas pela Secretaria de Educação. Tá? Entendi. E aí, se no mês de janeiro, no mês de fevereiro, o governo do estado transfere uma escola para o município, os alunos daquela escola são considerados para o governo do estado, para efeito de recebimento do Fundeb. Não considera para o município para este ano. Tá? Ele vai começar a contar para o município somente para o próximo ano. Então fica um ano no vácuo. Normalmente, tá? Eles têm feito algum tipo de convênio que não é muito legal, mas que os tribunais de contas têm feito vista grossa. Outra pergunta. Os recursos do Fundeb podem ser temporariamente direcionados para aplicações financeiras? Todos não. Né? Todos não. Mas assim, ó, o Fundeb, quando você vai averiguar os 70% se gastou com folha de pagamento, esse 70% é anual. Você não pode pegar no mês de janeiro, já exigir que se gaste os 70%. Por quê? Porque no mês de janeiro não tem os contratos temporários. Né? Então, mês a mês, o percentual gasto com folha de pagamento, ele varia. Né? De 50% a 60% para lá. E normalmente no mês de janeiro e fevereiro, sobra um dinheirinho. Entendeu? Sobra dinheiro porque a partir de fevereiro tem os contratos temporários, né? Aí, de fato, né, a escola está ativa, aí tem mais gasto de luz, de internet, de telefone, né? Que é o gasto de funcionamento das escolas. Né? E aí o dinheiro que sobra sempre faz a aplicação financeira, prender o jurinho a mais, né? Um dinheirinho a mais. Mas nos relatórios aparecem, tá? Essas aplicações. Tá. Outra coisa, ele perguntou o seguinte: o Fundeb está relacionado aos 25% do CRFB? Tá? A Constituição diz que os estados e os municípios têm que gastar 25% de educação. Tá?
Destes 25%, 20% vão para o Fundeb. Tá? Porque o Fundeb não é dinheiro novo, não é além dos 25%. Ele é parte dos 25%. E na grande maioria, né, se 25% tem gasto com educação, 20% vem para o Fundeb, vem para o fundo estadual. Tá? Vamos dizer, Tânia. Fundeb é lei federal e os fundos são estaduais. De alguns impostos, não são todos. Tipo, os impostos próprios municipais, IPTU, ISS, não está dentro do Fundeb. Tá? Então esse tem que gastar 25% de educação, por isso que no município tem mais dinheiro fora do Fundeb do que nos governos estaduais. Mas ele sim, ele é parte dos 25% dos recursos vinculados da educação, porque tem muito equívoco também, que tem os 25% e mais do Fundeb. E o Fundeb não é dinheiro federal, só tem dinheiro federal e alguns estados que ganham a complementação. Entendi. O Rodrigo Agapito, ele faz uma pergunta. Como o sindicato, através da sua direção, deve dialogar com o governante do ente no sentido de instituição, para que o mesmo se convença de que é importante buscar um aparato à luz do artigo 4º da Lei 11.770, piso nacional, nos casos em que o Fundeb não é suficiente? Não, na questão do pagamento do piso salarial, né? Então, complementação da União. Isso. Isso ali do piso garante, tá? Garante que o governo federal precisa complementar, né, os estados e os municípios que não conseguem pagar o piso. Qual é a problemática disso tudo, Tânia? Que ninguém provou até agora. Não conseguem provar. Não conseguem provar. Entendeu? Porque o pagamento do piso não é só Fundeb. Está dentro dos 25% de custos vinculados. Tá? Pagamento de salário, apesar que tem a subvinculação dos 70%, né? Mas pode gastar 100% do Fundeb e pode gastar o Fundeb, pode gastar mais o que tem fora do Fundeb, que é de manutenção e desenvolvimento de ensino, que é dos 25% de recursos vinculados. Então, ele pode gastar. Entendeu? Pode gastar. Mas as administrações não fazem isso. Então, tem muita grana. Por isso que no planejamento eu fiz oficina, né? Ensinei as pessoas onde buscar informação de quanto mais de dinheiro tem fora do Fundeb, porque isso tem que vir para a mesa de negociação. Aí, quando a gente estabeleceu esse critério na lei do piso, né, de ter garantia de complementação da União, de fato, o governo federal segurava parte da complementação da União para os estados, né, para o Fundeb, né, e ficava reservado para ajudar municípios a pagar o piso. Ninguém conseguiu comprovar. Por que ninguém consegue comprovar? Porque você tem que ter transparência. Né? Você tem que ter uma folha de pagamento, um plano de carreira, entendeu? Que seja razoável. Entendeu? Seja razoável. E ninguém quis mostrar para o Ministério da Educação a quantidade de profissionais que ele paga com a folha de pagamento da educação. Esse é o nosso grande problema. Né? Nosso grande problema para fiscalizar, né, a questão do Fundeb, entendeu? É saber quantas pessoas são pagas com dinheiro de educação. E, Tânia, eu tenho assessorado vários sindicatos municipais, e quando a gente tem pego a planilha de todos os profissionais que são pagos na educação, a gente se assusta. A gente se assusta. Por quê? Porque normalmente no município tem o primeiro-ministro, né? Que é o secretário da Fazenda. O secretário da Educação, ele não é o gestor do dinheiro. Entendeu? A gestão do dinheiro é com o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda, ele informa a Secretaria de Educação quanto ele gastou. Muitas vezes o secretário não vai atrás. Ele pode estar pagando gente que está na saúde, pode estar pagando gente que está na Secretaria de Obras, gente que está atuando na própria prefeitura, gabinete do prefeito. Ele está pagando todo mundo. Eu tenho visto isso, entendeu? Vamos mostrar a transparência. Daquele valor estipulado para a educação. O cara está burlando a legislação. Óbvio. Mas só que assim, é uma informação que quase ninguém tem. Entendi.
Entendeu? Quase ninguém tem. Então, se a gente consegue pegar... E aí eu estava pesquisando aqui os portais da transparência aqui da grande maioria dos municípios, né? É o mesmo site. Entendeu? O mesmo modelo. E você não tem lá a lista dos profissionais da educação. Eu consigo lá em Santa Catarina. Transparente não é tão transparente. Não é tão transparente. Lá em Santa Catarina tem site que eu pego a planilha, eu exporto ela em planilha de Excel para o meu computador. Ali eu separo quem está por escola, né? Efetivo, temporário, quem são os funcionários nessa escola. Pego por escola, por rotação. Entendeu? Para o salário deles. Enfim, aí eu consigo fazer por amostragem. Vou lá na escola. De fato, se todo mundo que está aqui é pago, né? Todo mundo que está aqui dizendo que é pago, se é dessa escola ou não. Entendeu? Então, é disso que tem medo da fiscalização. Do nosso acompanhamento e controle social. De que a gente descubra, entendeu? As coisas que estão fazendo erradas. Mas esse é um processo que a gente vai avançando aos poucos. Pois é, aí o Rodrigo complementa a pergunta dele assim, como é que o sindicato, através da sua direção, pode contra-argumentar os argumentos dos gestores de que a lei de responsabilidade fiscal impede a aplicação de um reajuste para a categoria, sendo o fundo constitucional, o Fundeb constitucional? Então. Rodrigo Agapito, quem fez essa pergunta. Isso é muito importante, tá? Porque assim, ó, a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, ela já determina o que se deve fazer em caso de chegar no limite estabelecido, que é 54% os governos estaduais e 59%, me parece, se não estou enganada, os governos municipais, tá? Que é o que pode gastar, né, o percentual com folha de pagamento. Tá? Então ele já diz, quando você chega próximo, o que o prefeito precisa fazer. Então, quando a gente tem acesso a essa lista de servidores, né, você começa a saber quantos cargos comissionados tem na prefeitura. Qual é o salário desse cargo comissionado. Entendeu? Porque a lei diz o seguinte, a primeira coisa a fazer é diminuir cargos comissionados. Então, se você tem uma gestão municipal legal, né, normal, de que quem é da saúde, de fato, trabalha na saúde, quem é da educação, trabalha na educação, quem é da administração, trabalha na administração, se não tem a politicagem, né, de contratar um monte de gente, entendeu? Eu vou te dar um exemplo de um município lá no meu estado, que semana passada eu fui fazer análise do seu município. Estão 4 anos sem nenhum reajuste os professores. E aí eu fui conseguir pegar a planilha, né, de Excel, de efetivos e de temporários. Só dos efetivos, Tânia, havia uma média de 11 alunos por professor. Só do quadro efetivo. Consumando com os contratos temporários, uma média de 6 alunos por professor. Completamente inviável o financiamento dessa rede. Completamente inviável. Porque a gente diz que para você ter uma rede pública financiável, você não pode baixar de 15, a média de 15 alunos por professor. Nós trabalhamos com média de 25 alunos, né? Mas tem escola rural, né? Às vezes tem educação especial que exige menos alunos, né? Sim, tem muita diversidade, né? Aí quando você tira a média... Você tira a média, né? Se tá no 15, já está no seu limite de ser financiada. Agora imagina 11, imagina 6. Nossa, deu um forobodó, né? Teve audiência pública, foi lá, apresentei os números e a prefeitura vai ter que resolver. Né? Ela no dia seguinte que teve uma audiência pública lá na Câmara e abriu a seleção de 200 professores de caráter temporário. Aí apresentei esse número, já cancelaram a contratação de professores e ficaram fazendo um reestudo inteiramente. Né? Porque não tem cabimento. Né? Não pode fazer isso. Não pode. Nós não queremos que tenha sala superlotada. Nós queremos, né, uma média legal de professores, né, de alunos por professor. Nós queremos funcionários suficientes para a escola funcionar, né, com toda a sua necessidade. Mas nós não podemos ser quem paga toda a folha de pagamento da prefeitura. Entendeu? Então, esse é o grande problema, tá? Da fiscalização
Esse é o grande nó que a gente enfrenta. E aí, nos portais da transparência, a gente não consegue ter a planilha. Mas lá tem né, ensinei o nosso dirigente ali, no CIOP tem. Né, o CIOP é um sistema de informação, né, lá do FNDE, né, que quem preenche as informações é a prefeitura. Então, lá tem uma lista de folha de pagamento, que aí eu ensinei o pessoal, né, salva no teu computador, e aí você vai, não tem de funcionários, que aí tem que ver como consegue essa planilha de funcionários. Por isso, Tânia, né, que é polêmico esse conceito de acompanhamento e controle social, porque a gente consegue detectar essas coisas erradas. Ele é perigoso. Para o prefeito. Sim. Eu tô perigoso falando para o prefeito. Para os gestores. Ele é perigoso para quem não trabalha corretamente, né? Agora, ele é muito importante para a categoria. Não, para a educação. Para a educação. Para a sociedade. Não pode, o prefeito não é dono do dinheiro público. Entendeu? Não é dele o dinheiro público. Ele não pode fazer o que ele quer, o que ele não quer. Entendeu? A educação tem regras. Entendi. Entendeu? Tem regras que precisam ser respeitadas. E o secretário da Fazenda, entendeu? E o da Educação. Por isso que na LDB nós colocamos um artigo que ninguém cumpre, de que o dinheiro da educação tem que ser gerido pelo secretário da Educação. Porque normalmente o secretário e a secretária da Educação são pessoal da Educação. Sim. E que estão preocupados com a educação. Eles fazem a coisa certa. Quem faz a coisa errada é quem não é da educação. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Bora! Gestão democrática. A diretora nossa, Elisa Moraes Evangelista, ela é secretária de Políticas Culturais aqui, da nova gestão da CIDUB. Ela pergunta, como instituir a gestão democrática que garanta a participação efetiva da comunidade escolar nas unidades de ensino, sem que se estabeleça em lei práticas como a eleição do dirigente escolar? Então, a mesma pergunta vem do Gil. A gestão democrática só é possível com a construção de um arcabouço legal que garanta sua efetivação. O que a CONAI aprovou nesse sentido que supera a meta 19 do PNE em vigor? Quer dizer, você tem... O que a gente tem que fazer para melhorar isso? Pois então, olha só. Não tem receita, né, Marta? Não tem receita. Não tem receita. Tem práticas e tem muita luta sobre isso. Entendeu? Muita luta. Porque no PNE a gente não avançou muito. Entendeu? Tinha o prazo de 2 anos para cada ente federado aprovar a sua lei estabelecendo a gestão democrática no seu sistema de ensino. Mas isso para o prefeito, para o administrador, para o gestor, é uma arma. Ele precisa disso. Então, ele precisa porque trata diretor como seu cabo eleitoral. Sim. É isso que a gente não quer na educação. Aí dizem que nós, professores, politizamos. Você acha que foi por isso que não avançou essa meta? É por isso. Entendeu? É por isso. Porque eles entendem, tanto os governadores como prefeitos, entendeu? Para manter a sua linha de pensamento, para manter a sua ideologia, né? Para manter o seu programa, ele precisa de diretores que obedecem a ele. A ele. Ao prefeito e ao governador. Ele não quer um diretor eleito pela comunidade, né? Pelos alunos, pelos pais, e que tem processos belíssimos, Tânia. Pois é, porque a realidade já comprova isso. Já comprova, né? Tem processos belíssimos de eleição de diretores, que nós temos experiência desde a década de 80. Desde a década de 80 que a gente conquistou, que foi já na época da abertura democrática do nosso país, a gente conquistou a lei da gestão democrática da escola. Entendeu? O diretor da escola tem que estar a serviço da educação daquela escola. Né? Eleição de diretores, conselho deliberativo escolar, a organização dos estudantes, do Grêmio Estudantil, né? É parte da democratização da educação no âmbito da escola. Né? Então, esses 3 elementos precisam funcionar em harmonia. Né? O conselho, quem quer ser diretor de escola, que apresenta o seu plano de trabalho para a comunidade escolar, para os estudantes, para os pais, para os professores. Aí eles escolhem qual é o melhor programa, qual é o melhor para dirigir essa escola, né? Qual é o melhor projeto. Agora, o governo não quer isso. O governo quer, né, que tenha lá a figura que faça a sua representação lá na comunidade para tentar se reeleger. Ou prefeito, para ser deputado estadual, ou para ser deputado federal. Só para colocar o absurdo que teve lá em Santa Catarina no ano passado. Nós tivemos a eleição direta para diretor de escola,
Aí sabe o que o governador fez? Foi por decreto, né? Primeiro, estabeleceu que era um único dia de domingo. Segundo, critério de 50% de cada segmento. Como é que você vai conseguir, num domingo, levar 50% dos pais na escola para votar? Entendeu? Aí, na luta, a gente conseguiu alterar para 2 dias. Mas, de qualquer forma, a grande maioria das escolas não conseguiu alcançar o critério dos 50%. Aí, o quórum, né? Aí, sabe o que o governador fez? Nomeou. Aí ele nomeou, sabe quem? Quem tinha ficado em segundo lugar, ou quem tinha ficado em terceiro, ou gente que nem concorreu. Na última eleição, né? Você está falando? Estou falando agora de dezembro. Tomou posse agora em 1º de fevereiro, os 1.400 diretores de escola da rede estadual. A grande maioria nomeados pelo governador. Falando em ataques à escola, e principalmente do governo Bolsonaro, a progressão de carreira, na carreira, né? Pergunta do Jean. Ele diz o seguinte: aqui no Espírito Santo, muitos professores têm perguntado sobre aquelas medidas do governo Bolsonaro que afetam a progressão na carreira desses profissionais na época da pandemia. Há alguma novidade no Congresso ou na Justiça sobre essa questão? Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Nós fomos para a Justiça, tá? Sim. Nenhuma novidade, que consideramos absurdo. A gente vai para a Justiça, né? Porque, poxa, além de trabalhar, além da nossa jornada, né? Todo o esforço que fizeram, tiveram que comprar equipamentos novos muitas vezes, né? E agora não considera esse tempo como trabalho para progredir na carreira. Um absurdo. Nossa, é uma luta terrível isso. Não, é um ataque, né? Uma ofensa, assim, é uma falta de respeito, né? A todo o trabalho que a gente fez. Marta, lei pé de meia. Que legal. O Jean, nosso diretor aqui da Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa LGBT, a sua opinião, destaque a importância da lei pé de meia que o governo federal elaborou para ajudar os estudantes do ensino médio. Então, é importante, Marta? Claro que é. Claro que é. Né? Então, na visão do movimento sindical. Tipo Bolsa Estudante, né? É. Eu acho que mas com esse ensino médio tão ruim. Pois é, mas é o ensino médio que a gente tem. Né? Ele tá ruim? Tá. Mas não dá para dizer para a criança abandonar a escola. Então não dá para dizer, tá ruim, por isso que eu não vou para a escola. Entendeu? Entendi. Porque ter o ensino médio precisa ter. Então a nossa luta para melhorar o que está ruim. É uma invasão muito grande, né? Teve invasão, depois da pandemia, muitos alunos não votaram. Porque invasão é uma coisa, abandono é outra, né? Então, assim, são duas coisas que aconteceram muito nesses últimos anos, nos últimos 4 anos na educação, no ensino médio. Então, eu acho que é importante, porque o aluno vai para a escola, né? E tem muitos estados que tem bolsa estudante também, tá? Sim, aqui tem. Tem bolsa estudante. Eu acho que tem muitos alunos que precisam, que saem da escola para trabalhar, para ajudar na rede familiar. Né? E agora ele vai ter, né, do governo federal, uma poupança, na verdade. Né? Quando ele se forma, ele já tem um dinheirinho, né? Ou para começar a sua faculdade, ou para começar seu próprio negócio. Enfim, ele vai ter uma poupança, né? Do dinheirinho dele, né, para começar. Eu acho que isso é importante. Entendeu? Eu acho que isso é importante. Tá. O Diego, nosso diretor também aqui, Diego Matos, acredito que o programa Pé de Meia vai melhorar a questão da matrícula e frequência dos alunos no ensino médio. Porém, quais seriam as propostas para melhorar a qualidade desse ensino ofertado? Pois então, nós temos que mudar. Eu acho que essa é a mudança do novo ensino médio, né? É a mudança, entendeu? E nessa mudança, Tânia, assim, ó, tem uma coisa do novo ensino médio que eu não falei, entendeu? Que a gente não precisa inventar a roda, tá? Porque qual foi a principal mudança do novo ensino médio, assim? Ele incluiu a área técnica profissional, que não tinha, né? Que esse está para fazer convênio com o Senai, com o Senac e com outras instituições. Mas, para nós não tem problema ter a área técnica profissional. Você pode fazer ensino médio integrado com a educação profissional. Você pode fazer aquelas horas de formação geral e horas de formação profissional. Os institutos federais fazem isso muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, nós já temos um exemplo, né, daquilo que é bom. Os institutos federais fazem. Vamos trazer um exemplo dos institutos federais
trazer para a escola pública. É isso que esse novo lei do governo federal, né? Por isso que assim, né? Não dá para revogar o novo ensino médio, porque não volta ao anterior. Nós temos que pensar no novo. O novo é esse ensino médio integrado à educação profissional. Não é assim, não revogue o ensino médio, tem que ser por um novo ensino médio. É um novo ensino médio. Isso. Por isso que eu falei, né? Revogar esse está ruim, precisa de um novo. Tá. Ó, eu vou voltar a uma pergunta anterior aqui, que eu acabei esquecendo, mas que eu acho que o nosso diretor Adriano Albertino, que sempre esteve na Secretaria de Combate ao Racismo e tal, e aí ele fez uma pergunta longa, ele fez um tratado aqui, e aí, não, é uma crítica, é uma coisa muito importante, eu quero ler, porque eu acho que ele faz um resgate aqui bem legal. Durante o período do golpe, da derrubada do governo da Dilma, da presidenta Dilma, Temer e Bolsonaro na presidência, vários temas fundamentais e caros para a educação brasileira perderam força. Podemos citar a educação democrática, com eleições para diretores escolares, conselhos de escola, com ampla participação da sociedade civil, piso na carreira, que para ele já virou piso, virou teto, 10% do PIB para a educação básica, financiamento da educação, disputa de narrativas, guerra cultural, currículo. Uma tabela de vencimento nacional com garantia de interstícios na progressão por tempo, formação continuada e formação inicial vertical e na garantia de valorização dos profissionais do magistério. Dentre outros, da pauta da CUT, da CNTE e outras agremiações petistas. Estamos numa retomada com o governo Lula. Como estes e outros temas da classe trabalhadora e da educação estão sendo tratados? Qual a relação que esse movimento sindical tem com o MEC? Como é que é isso? Então, primeiro assim, muitos temas ali a gente debateu na CONAI, né? Sim. Eu acho que essa forma democrática, né? E o financiado pelo MEC, né? E já mostra um pouco. E as outras questões, está sendo retomada. Tá? O MEC está voltando a ser o MEC que a gente gostaria de ser. Aos poucos, todas as comissões, né, internas, sabe, estão sendo constituídas. Aos poucos tem que reconstruir, né? Está tudo reconstruído, tá? Tudo sendo reconstruído, entendeu? Tem a Comissão Nacional de EJA voltando, né, para pensar a política de EJA, aí chama, né, o trabalho de educação, que fechou coisa. todas as escolas de EJA. Pois então, tudo isso está sendo reconstruído no MEC, né? Aos poucos, as comissões de participação da sociedade, né? E nós da CNTE estamos em muitas comissões, tá? Eu estou lá no Fórum do Piso, tá? No Fórum de Valorização do Piso, estamos discutindo outra lei, coloca o piso junto com diretriz de cadeira, concurso de ingresso, para chegar na meta 17, nós estamos lá nos debruçando sobre isso. Esse ano já vai um projeto de lei no Congresso Nacional, entendeu? Então, precisa melhorar, tá? Eu acho que o MEC ainda precisa nos demandar mais, né? Eu lembro que, o meu parâmetro é da época do ministro Haddad. Tá? Na época do ministro Haddad, era uma loucura, entendeu? O que o MEC exigia da CNTE, entendeu? Exigia. Né? Cada semana tinha um diretor em Brasília e alguma comissão do MEC. Cada semana, né? É óbvio que é eles que pagam, né? Eles estão pagando a comissão oficial, né? Toda a despesa por eles, mas toda semana tinha um diretor da CNTE. Né? Eu quero que isso ainda aconteça, entendeu? Toda semana tinha um diretor nosso da CNTE, numa comissão do MEC, ajudando a discutir a política pública, né, a formulação a ser enviada para o Congresso Nacional. Porque nós temos muita elaboração. Né? Muita elaboração. Né? Não sou só eu, mas a CNTE como um todo, né? Todos os temas relacionados à educação, nós temos conteúdo a apresentar e nós queremos apresentar e ajudar a construir essa política pública. Uma última pergunta feita pelo Menderson, que é secretário de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e ele é doutorando, está fazendo doutorado aqui na UFS, em Educação. Marta, em virtude das várias dúvidas que muitas pessoas ainda têm a respeito do CAC e CAC, sendo possível, eu gostaria que a companheira explicasse melhor sobre o histórico desse sistema, destacando suas principais características e sua formação para a educação do nosso país. É uma pergunta ampla, né? Então, custo aluno qualidade. Sim. Né? E custo aluno qualidade inicial. Tá? Então nós estamos falando de custo aluno. Por que esse debate veio para a tona? Né? Tá na flor da pele, a gente já tinha começado a debater
nos governos anteriores, né, antes de 2016, né, do golpe de 16. Por quê? Porque no Fundeb, o dinheiro, né, é um fundo estadual, né, dinheiro retido aqui no Estado, e como que ele é distribuído? Né, de acordo com o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. Tá? Então, como é que você estabelece aqui um valor de custo aluno? Então, você pega o dinheiro que você tem, divide pelo número de alunos matriculados. Você tem um valor de custo aluno. Essa é a metodologia de estabelecer o valor de custo aluno. É o dinheiro que tem os alunos matriculados. Nós não queremos mais essa metodologia. Nós queremos discutir a qualidade da educação. O que precisa, que elementos, que escola nós precisamos ter para ter qualidade da educação. Salário de professores, dos funcionários de escola, né? Os laboratórios que uma escola precisa, quanto custa esses laboratórios, entendeu? A biblioteca, ou todos os demais materiais pedagógicos, né? Um ginásio de esportes coberto, com todo o material, né? de equipamento para a educação física. Se a escola é em tempo integral, né? O que mais precisa ter? Né? Que atividades complementares, entendeu? O aluno vai ter na escola, e para ter atividades complementares precisa ter espaço específico para isso. Né? Se tem turma que quer fazer teatro, tem que ter um auditório, né? Com palco. Isso custa dinheiro. Né? Se quiser fazer vamos sonhar, uma escola com piscina. Sim. Se alguém quiser fazer natação, tem que ter uma piscina, a piscina tem que ter manutenção. Então, quando você pensa numa qualidade, né? O CAC é custo, aluno, qualidade. Então você tem que pensar o que custa uma escola de qualidade. Entendeu? E aí você... Esse cálculo hoje é muito rasteiro, né? Ele não leva em consideração essas coisas. Não, custo aluno não. Por isso que nós queremos inverter a lógica. Tá? E é um debate que nós estamos construindo. Entendeu? Estamos debatendo internamente. Tá? Porque é algo novo, né? Portanto, quando é algo novo, você precisa elaborar e avançar. Como é que o governo federal vê isso? Então, ainda não está aberto o debate. Tá? Ainda não estamos... Como é que o MEC vê isso, né? Então, ainda não estamos no debate. A gente tinha avançado muito na época do Haddad. Muito. A gente estava lá numa comissão que a gente estava avançando no MEC, tinha outras organizações que debatem esse assunto. Tá? Não é só nós que debatemos, tem outras organizações, que é bom colocar todo mundo na mesa, né? Porque não pode ser um leilão. Né? Pensar em elementos de qualidade numa escola não é leilão. Eu participei uma vez de um debate, de uma mesa de debate, que eu fiquei desesperada. Que o cara que foi lá falar sobre custo aluno qualidade, falou assim, quanto é que vocês acham que deve ser o salário do professor? E não pode ser no chutômetro. Né? Não pode ser no chutômetro, tem que considerar aquilo que tem de elaboração sobre isso. Né? O que seria o valor de um piso salarial que viesse a valorizar, que tipo de carreira tem. Então tudo isso tem que ser considerado. Então a gente estava na época, dessa vez não está aberto ainda. Tá? E eu acho, minha opinião muito pessoal, que com esse congresso, não vale a pena mandar um processo desse, um projeto desse. Não passa, né? Não passa. Não passa. Entendeu? Não passa. Só para lembrar, nós temos um governo democrático popular e temos um congresso reacionário. Sim. Né? Reacionário. O governo Lula tem poucos deputados, né? Tem um quinto só. Né? Os demais, é muita gente que é ligada ao governo anterior, ao governo Bolsonaro. Então... que preza pelos seus interesses, pela sua ideologia, pela... tudo isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Por isso que nós estamos lá no fórum do piso, né? Discutindo piso e carreira, né? Vai ter um outro projeto de lei para o Congresso Nacional, né? Com o piso e a carreira. E nós estamos lá tentando consensuar, né? Estamos lá com os gestores municipais e gestores estaduais com a CNTE. Então, o nosso papel lá é tentar com que o que a gente elabora sai de lá, sai o mais consensuado possível. Entendeu? Porque nós sabemos que congresso que vai enfrentar. Então não adianta a gente ter um projeto de lei belíssimo que os governadores não querem. Porque eles têm bancada. Eles têm bancada no Congresso Nacional.
E nós não podemos ignorar isso. Né? Não dá para minimizar a bancada dos governadores e dos prefeitos no Congresso Nacional. Então a gente tenta apaziguar, tenta, né, aos poucos avançar, né, da qualidade, da melhoria, tudo isso, e as coisas são muito devagar. E precisam ser para a gente poder consensuar. Pois é, dona Marta, a gente chegou no final do nosso podcast com 1h30 quase de conversa. Esse é o podcast mais longo que a gente já fez. A princípio a gente queria dividir, mas eu acho que essa conversa é muito importante para ser dividida. Agora, Marta, eu preciso falar uma coisa importante para a categoria. Sindicalize-se. Essas conquistas e essas lutas precisam da sua participação. E se você fortalece o sindicato, com certeza seu sindicato pode fazer muito mais pela categoria e por você mesma. Então, vamos lá, galera, vamos sindicalizar, porque sindicato forte, o próprio governante sabe quando o sindicato tem muitos filiados. E ele não apronta tanto, porque ele sabe que ele vai enfrentar uma galera muito forte. Então, sindicalize-se, fortaleça seu sindicato, né, Marta? Com certeza, com certeza. Outra coisa importante é o seguinte, esse podcast vai estar à disposição em todas as plataformas de áudio de sua preferência, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast ou em outra plataforma que você usa normalmente. Um outro recado que eu vou te dar é o seguinte, este vídeo vai estar também na plataforma do YouTube do Sindiúpes. Então, digita lá Sindiúpes no YouTube que você vai ver a Marta falar sobre todos esses assuntos super legais. Marta, eu abro os microfones agora para você se despedir dos nossos telespectadores, que não são poucos, tá? Maravilha! Ó, sobre os olhares da Pedra Azul, Pedra Azul, porque a Marta veio participar do seminário de planejamento da nova direção do Sindiúpes e fez uma palestra belíssima, apresentou uma oficina explicando exatamente esses processos todos para você poder saber como é que funciona internamente os recursos do Fundeb, como é que a gente pode trabalhar melhor essa questão dos municípios, né, Marta? Sim, né? E é um tema que eu gosto muito de falar, né? Eu já falei, né? Assim, eu tenho paixão pelo Fundeb, né? E é um acúmulo de mais de 20 anos e cada vez que eu consigo ensinar, né? Passar para as outras pessoas, né? Me dá um prazer muito grande, né? Porque o que me desespera é quando o conhecimento fica com a gente, né? E morre com a gente, não pode, né? Então tudo que a gente sabe tem que colocar para fora e sabe que aqui o Sindiúpes é um sindicato do meu coração, né? Também mais de 20 anos que acompanho aqui, né? Todas as direções do sindicato, tem uma alegria muito grande, o sindicato forte, né? E reafirmando, quem não é filiado, se filie, ajude a financiar, porque se filiar é uma decisão política, Tânia, mas também é uma forma de ajudar a financiar nossas lutas. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma luta porque não tem dinheiro, né? Porque a gente vive somente da mensalidade dos associados. Entendeu? E se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer luta. Então, o fato de se filiar também é uma decisão política de ajudar a financiar a nossa luta. Por isso, se filie no Sindiúpes, fortaleça cada vez mais este sindicato. Porque só o sindicato consegue garantir melhoria da educação e da tua valorização profissional. Marta, muito obrigada. Você é uma querida. Volte obrigada. Sempre. E o podcast Diálogos da Educação agradece imensamente a sua participação. Obrigada. Um beijo. Até o nosso próximo episódio, então.